Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 10 de maio. Botafogo, Fortaleza e Júnior Santos. O vídeo de hoje é sobre isso. Você sabe bem que o raio, o jacaré, o bole do Alvinegro, conforme disse Luiz Roberto, é imprescindível. Hoje não tem como, é um jogador que precisa estar sempre ali muito bem cuidado para nos ajudar dentro de campo. O momento é incrível, o que o Júnior tem feito nessa temporada é espetacular e a gente não pode deixar de comentar um pouquinho aqui sobre a trajetória dele, até que chegasse nesse ponto de ser um jogador realmente fundamental para o Glorioso, porque ele passou pelo Fortaleza. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nesse retorno do Júnior ao Leão do Pici, são alguns comentários na época da sua contratação. 20 de janeiro de 2023, Júnior Santos era anunciado pelo Fortaleza Esporte Clube. E a reação de alguns torcedores nas suas redes sociais, só para dar o tom, foi a seguinte: palavras não são suficientes para expressar o que eu estou sentindo nesse momento. Macho, a gente sonhando com Zapelli e Breno Lopes e me aparece Júnior Santos. PQP. Aí me vem uma dessa para acabar, é de lascar. Vender o De Pietri por 400 mil para trazer um cara mais velho, pior e pelo dobro do valor, que semana desgraçada do Fortaleza Esporte Clube. Inacreditável. Conseguiram se livrar do De Pietri por um preço bom e fazem essa cagada trazendo um tão ruim quanto, pagando mais caro. Bola fora essa. Surreal. Todo dia levanta um esperto e um otário. Foi mal demais nessa, viu? Contar com a sorte que o cara faça o melhor ano da vida dele. Tinha que ter uma contratação ruim no meio de tantas boas. Simplesmente inacreditável pagar 3,6 milhões nesse cara. Que retrocesso da diretoria do Fortaleza. Não esperava isso dessa diretoria, sinceramente. Poxa, Marcelo Paes, estava indo tão bem nas contratações. Misericórdia. Essa foi a reação da torcida do Fortaleza, e tem tantos outros comentários desse tipo, na publicação que foi realizada no momento da contratação do Júnior Santos. E hoje a gente vê um cara que vai sendo elogiado, programas esportivos afora, dizendo que é praticamente imarcável. Isso foi falado no Troca de Passes do Sport TV. Júnior Santos passou por uma transformação que os próprios números apontam nessa direção. O Fogstats, por exemplo, levantou uma estatística super bacana, apontando o seguinte: Júnior Santos sob o comando de Lúcio Flávio, Thiago Nunes, Fábio Matias e Arthur Jorge. 39 jogos, 20 gols, 5 assistências. 25 participações em gols em 39 jogos. Olha só esses números. Anteriormente, sob o comando de Luiz Castro, Cláudio Caçapa e Bruno Lage. 52 jogos, 3 gols, 3 assistências. É claro que você tem que considerar que o Júnior Santos estava com uma questão física, ele mesmo falou sobre isso recentemente. Tem também, lá em 2022, quando da sua chegada, primeira passagem pelo Botafogo, ele deixou bem claro que o fato de ter que se provar em apenas 3 meses jogou uma pressão adicional para cima dele, porque ele precisava fazer aquilo dar certo. E a gente viu um Júnior nesse período de 22, 23, até aquele confronto contra o Fluminense no ano passado, nós vimos um Júnior que oscilava muito. E isso precisa ser dito. Não tira o mérito do que ele está fazendo hoje, mas ele oscilava muito. O Júnior Santos fazia uma baita de uma jogada, mas no mesmo lance ou no lance seguinte, fazia uma parada nada a ver. Essa era a grande crítica ao Júnior, inclusive. Vocês vão lembrar. A grande crítica em relação ao jogador era essa. Por isso, até que surgiu a musiquinha, se ele é craque ou bagre, eu não sei, eu não decidi. Hoje ninguém nem cogita em ficar cantando essa música para o Júnior Santos, porque realmente ele se transformou e se potencializou de uma maneira impressionante. Os números falam por si só. 25 participações em gols em 39 jogos. E tudo começou depois daquele clássico contra o Fluminense, onde o Júnior foi peça fundamental. Vocês lembram que ele fez um jogaço contra o Fluminense naquele clássico de 2023, segundo turno do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time ia numa ladeira abaixo, o Júnior Santos foi sustentando boas atuações. E sustentando mesmo.
fazendo jogo atrás de jogo, sendo a válvula de escape, sendo uma peça que os companheiros poderiam contar. Dá a bola no Júnior Santos, bota o homem para correr. E hoje, o Júnior, ele alia força, capacidade técnica, entendimento de jogo. O Júnior evoluiu um absurdo. É claro que a gente tem que pontuar aqui, não passou por categoria de base, muita coisa tem que ser aprendida, né, essa curva de aprendizado, com o carro em movimento, com o tanque em movimento, porque ele realmente não teve essa base lá de trás. Só com 23 anos virou profissional. O Vojvoda não conseguiu extrair futebol do Júnior Santos. Campeonato Cearense, só 4 jogos, nenhum gol. Não estava bem realmente ali no Fortaleza, mas, por conta disso, o Raio volta ao Botafogo. Num momento que eu confesso, até falei aqui na época, olha, o retorno do Júnior Santos tem um ponto positivo de ser um titular que o Castro recupera. Mas depois de 4 meses de janela, não era a solução que eu esperava. E eu acho que era justo até, porque em 2022 a gente tinha um problema na nossa ponta direita. E o Júnior já estava no grupo. Era Júnior, Sauer e Piazon. Vocês vão lembrar. E a gente não tinha aquela definição. Pô, esse aqui é titular, absoluto. Isso não existia na época. Inclusive, todo mundo pensava que o Sauer era para ser o titular. O Castro começou com ele, mas depois foi botando o Piazon, botou o Júnior. Mas tinha uma rotação ali. Então, quando a diretoria trouxe o Júnior Santos, depois de 4 meses de janela, sem ter contratado um outro atleta para a ponta direita, não era a janela que eu esperava, e era justo comentar isso, mas ao mesmo tempo tinha o retorno de um titular. Para o Castro era muito bom. E o sorriso que o Castro deu quando o Júnior voltou falava por si só. As imagens estão aí, as fotos estão aí. A gente até brinca aqui no canal de que o sorriso do Júnior Santos, esse encontro iluminou. Porque o Botafogo estava numa fase terrível com o Luiz Castro, vocês vão lembrar, naquele começo de 23, e o retorno do Júnior Santos voltou a dar uma estabilidade para a equipe. Esse era o impacto do Júnior Santos à época. E o impacto que o Júnior Santos tem hoje é absurdo. Nesse confronto entre Botafogo e Fortaleza, eu decidi trazer essa questão relacionada a Júnior Santos, porque eu entendo que é muito pertinente. Se o Júnior tivesse ido bem no Fortaleza, nada do que a gente está vivendo agora estaria acontecendo. Foi justamente pelo Júnior não estar indo bem num curto período de tempo de campeonato estadual, Copa do Nordeste, com a equipe do Fortaleza, com o Leão do Pici, que proporcionou o seu retorno. E hoje a gente chega e fala: Júnior Santos imprescindível, Júnior Santos inevitável. E por isso mesmo um cara que precisa ser muito bem cuidado pelo Núcleo de Saúde e Performance e pela comissão técnica. Em relação a esse confronto, Botafogo e Fortaleza, só aproveitando para destacar, a última derrota que a gente teve para o Leão do Pici foi lá em 2020. 2020, que foi um ano muito difícil para o Botafogo. Nós fomos rebaixados naquela temporada com uma equipe horrorosa, terrível. Não conseguia vencer de ninguém praticamente. E aí, a gente tem o seguinte detalhe. De 2022 para cá, Botafogo já como SAF, os seguintes resultados aconteceram. Botafogo 3, Fortaleza 1, no Newton Santos. Botafogo 3, Fortaleza 1, lá no Castelão. Botafogo 2, Fortaleza 0, no Newton Santos. Fortaleza 2, Botafogo 2. Empate. Ou seja, sob o comando de Vojvoda, 3 vitórias do Botafogo, 1 empate. O Fortaleza que foi atropelado pelo Nacional Potosí, num jogo dificílimo de altitude, foi 4-1 para a equipe do Potosí. E é a maior altitude que a gente tem aí para jogar futebol. Então os caras jogaram com titulares na altitude, tomaram uma pancada daquelas. E é bem possível que contra o Botafogo o Vojvoda tenha que rodar bastante o seu elenco. Afinal de contas, na semana que vem, se o Botafogo tem decisão pela Libertadores contra o Universitário, o Fortaleza tem decisão contra o Boca Juniors na Bombonera. No Castelão, o Fortaleza atropelou o Boca. Mandou bem pra caramba, por sinal. Atropelou. A imprensa argentina ficou daquele jeito. Agora, na Bombonera, precisa repetir a dose, porque na Sul-Americana, só o primeiro avança direto para as oitavas de final. O segundo tem que passar pelo play-off das oitavas. O que será que o Vojvoda vai fazer? Teremos que aguardar, mas estou confiante que a gente pode novamente fazer um grande jogo. E se Júnior Santos estiver em campo, não sei se vai acontecer isso, de repente vai ser poupado, mas se estiver em campo, que tenha uma motivação a mais para poder fazer uma baita partida.
Você sabe que o Júnior tem a capacidade de recuperação incrível. E, ó, não duvido que o Núcleo de Saúde e Performance faça lá as avaliações e aponte. Olha, Arthurito, o Júnior está apto. Você vai querer utilizar? Agora fica a seu critério. Vamos aguardar, porque nesse domingo a gente vai saber se o Raio vai estar em campo ou se vai ser poupado para a decisão em Lima. O que você faria, Fogão? Tenho certeza da resposta, mas deixe seu comentário aqui embaixo. E a temporada do Júnior Santos? Fala aqui um pouquinho sobre isso. E lembre-se, daqui a pouco eu tô de volta com Fala Fogão Shorts, pra gente poder seguir falando de Botafogo e na hora do almoço, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.